Continuando então, eu com a lixa 120, eu tirei todo o excesso das bordas de resina e deixei, as laterais lineares, tá? Tirei o excesso, tirei as ranhuras da resina, tirei a falta da resina também, que tinha em alguns pedaços faltando resina, eu também lixei e deixei tudo igual. Então agora eu vou utilizar a lixa um pouco menos, bem menos áspera, na verdade. Essa aqui é a lixa 320, tá? A gente não consegue ver o número novamente, porque eu comprei a lixa de mais ou menos 20 por 20, os 4 lados. Então, o número não aparece atrás. Mas quando a lixa tá inteira, aparece o número atrás. Então, essa aqui é a 320, onde eu já tirei o excesso de resina e agora eu vou dar... vou fazer um acabamento, tá? É um acabamento que eu vou fazer desse excesso que foi tirado para ela ficar perfeitinha. Então, eu uso a lixa 320 para fazer um acabamento, tá bom? Então, eu vou passar nas laterais também da peça e na parte de baixo. Molha novamente a peça, sempre mantenha a peça bem molhada, porque a lixa é da água, ela tem um melhor resultado com a peça molhada, tá? Senão ela não lixa direitinho. E vou passar só com acabamento nos 4 lados da minha pirâmide, ó. Pode ver que não sai tanto excesso de resina, mas sempre molhando a peça, porque esse excesso de resina, ele vai colando na sua luva e vai também pegando na peça e acaba que a peça vai ficar depois toda melecada com excesso de resina. Então, a ideia, sai só uma espuminha, diferente da outra lixa, número 120, onde saía restos de resina, farelos. Aqui sai só uma espuminha, um acabamento para ficar bem lisinho, bem lisinha a lateral da pirâmide, ó, já tá ficando lisinha e brilhosa. Dá pra ver um pouco o brilho, ó. Os cachorros são só um detalhe. Agora eu mudei de lado. E vou dar esse acabamento nos 4 lados da pirâmide. Acabamento com a lixa 320. Então, retomando, se eu fosse usar uma lixa de parede, aquela lixa seca, sairia uma poeira, um pó de resina, e eu deveria daí estar usando máscara, pode ser máscara com filtro de carvão, simples, tá? Que custa entre R$2, R$2,50, R$3, depende do local que você compra. Óculos e luva, sempre luva, tá? Eu utilizo sempre o avental, que é para proteger a roupa de respingos e tudo mais. Não é por conta de poeira, não, porque nesse processo de lixa da água não é o caso. Porém, quando você lixa com a lixa seca, é bastante poeira, tá? Bastante pó, suja toda a roupa, enche a roupa de resina. Se tiver vento também voa bastante pó, então depois a roupa tem que ser toda descartada, tem que lavar no caso, né? Não dá para aproveitar a roupa com pó, porque isso daí acaba indo para os olhos, para a pele, pode inspirar também, aspirar esse pó. Então, para não acontecer isso. Passou nos 4 lados, tá bem lisinho esse acabamento, ok. Às vezes eu vou precisar utilizar essa lixa na peça, porque às vezes ela fica um pouco áspera aqui, ó, com excesso de resina pode acontecer, e daí eu não vou passar uma lixa 120 na peça, porque vai estragar minha peça, porque a lixa 120 ela tira o excesso de resina, tá? Então, nesse caso, eu vou passar uma lixa 320 nessa parte da peça, se tiver excesso de resina ou muita aspereza. Caso contrário, eu só vou utilizar lixa 600 para cima, que é para polimento, tá? Então, mesmo a 600, ela não deixa a peça brilhosa, ela deixa a peça meio esbranquiçada, porque ela também arranha a peça. Então, acima da 600 é que vai dar aquele polimento e brilho, bem acima, lixas acima de 1000. Então, eu vou evitar usar uma lixa áspera na peça. Eu sempre vou utilizar uma lixa
áspera na peça, não muito áspera para tirar o excesso de resina, mas nunca uma numeração baixa como uma 120, tá? Sempre acima de 320. Muito cuidado no passar a lixa na peça toda, na parte externa, porque isso tira o brilho da peça e deixa ela fosca. A ideia é que a peça fique bonita, brilhosa. A lixa já está ficando bem ruim. Essas lixas menores, com números maiores, quer dizer, estragam bem mais fácil do que as lixas com números menores. Então, eu só vou passar nas pontas, não há necessidade de passar essa lixa na peça, ela está um pouquinho áspera, mas isso aí não tem importância, a gente vai passar... A gente até pode dar uma passadinha de leve com ela, mas a gente vai utilizar 600 para passar na peça. Essa lixa aqui é só para dar o acabamento nas pontas mesmo, e a gente pode passar um pouquinho embaixo também. Então, só dar mais uma passada nas laterais, estando todas bem lisinhas. Agora eu já posso, vou dar uma passada, vou dar só para tirar o excesso de pó, e eu posso passar ela embaixo da peça um pouquinho também. Posso passar na base da pirâmide, porque a base está um pouco áspera, então eu só vou tirar um pouco dessa aspereza debaixo da pirâmide. Assim que eu tirar toda a aspereza debaixo da pirâmide com a lixa, eu já posso depois utilizar uma lixa com um grau maior, que é para dar um polimento, para deixar bem lisinho, e depois maior ainda para dar um polimento. Então a 600 eu vou utilizar para deixar ela lisinha, mas não vou cuidar no passar em cima da peça, porque ela deixa a peça fosca, e depois eu vou utilizar uma numeração maior para dar um polimento. Essa parte de lixar a peça, ela é uma parte que tem que ter um pouco mais de dedicação, mais paciência, não é uma parte tão interessante de fazer, é um pouquinho cansativo, mas é importante para que você deixe a peça bonita, então lixar faz parte, né? Você não vai entregar a peça cheia de ranhuras, cheio de excesso de resina nas laterais. Então agora a gente vai passar essa lixa 320 embaixo da peça até tirar toda a aspereza.